Olá a todos. Gravo esse vídeo no dia de São João, dia 24, pela manhã. E realmente eu fiquei muito surpreso com a repercussão que meu último vídeo teve. Fui chamado de fã do Centro Dom Bosco. Realmente, eu sou fã da atitude que eles tomaram. Não do Centro Dom Bosco, como diz o Álvaro. O Centro Dom Bosco é um nada. O importante é a mensagem que foi repassada. E acabou de chegar aqui, ó, o livro, já comecei a ler. Os erros do catecismo moderno, promulgado pelo Papa João Paulo II. Né? Fui chamado de sedevacantista, de cismático. Né? E eu fico muito contente com a reação que os neocons tiveram, os continuistas. Sinal de que incomodou muito o meu vídeo. E para você que é continuista, que ainda não entendeu a situação, em que eles entendem que antes e depois do concílio é a mesma coisa, quando não são as mesmas situações, não é a mesma situação. Temos um divórcio entre os conceitos e a doutrina anterior ao concílio e posterior ao concílio. Isso salta aos olhos, isso não tem como negar. Se você ler os documentos pós-conciliares e compará-los com os documentos do Beato Pio IX, de São Pio X, de Pio XI, de Pio XII, de Leão XIII, né? Então, você vai chegar à conclusão de que realmente houve uma ruptura. E tentar levar à frente a exegese da continuidade é estupidez. Eu já tentei no início de minhas andanças pelos escritos e pela teologia católica. Eu não sou teólogo, né? Não sou uma autoridade, como, por exemplo, o professor Carlos Nogueira, o professor Carlos Bezerra, o professor Hermes Rodrigues Neri, que eles também concordam com o que está escrito nesse livro. Houve uma ruptura. Tanto o catecismo moderno é mutável e tem imprecisões, no mínimo imprecisões, que o próprio Papa Francisco o alterou na questão da pena de morte, que sempre foi um problema que a igreja sempre tratou como, no momento, sendo aplicada de uma forma inevitável, quando há um risco maior, muito maior para a sociedade, aquela pessoa permanecer, como é que se diz, na sociedade para fazer o mal, e tendo uma autoridade legítima, constituída em um julgamento justo e todos os outros requisitos, a igreja sempre encarou isso como algo lícito. Mas aí o Papa Francisco entendeu que não, ele resolveu mudar o catecismo. Então, como é que se diz que vocês estão afrontando o catecismo porque vocês estão afrontando a igreja através do catecismo? Não. Jamais. Vocês, neocons, é que estão afrontando a igreja e o magistério perene da igreja. Porque a não ser que você acredite que a igreja católica, a igreja de Cristo subsiste na igreja católica, quando deveria ser a igreja de Jesus Cristo, é a igreja católica. Por sinal, se você acha que a igreja de Cristo, acredita que a igreja de Cristo é a igreja católica, eu convido você a dar um like, a se inscrever no meu canal, né? Porque alguns aí querem agir como macabeus, mas estão agindo como fariseus. Essas atitudes de chamar os outros de você é sedevacantista, você é cismático. Eu tenho amigos entre os sedevacantistas e tenho amigos entre as pessoas da resistência, da fraternidade São Pio X. Eu tenho amigos até neocons, mas que são sinceros e que não estão imbuídos de má fé, que buscam a verdade. Por exemplo, eu vejo os vídeos do diácono João Victor Mariano e vejo nele uma pessoa imbuída de boa fé, não de má fé. João Victor Mariano, apesar de conservador, apesar de diácono da igreja pós-concílio, acredito que seja um homem imbuído de boa fé, de bom senso, de discernimento, que falta a muita gente. Estudo e discernimento, além da oração.
Não adianta só orar. Orar é bom, é 90%, mas tem que estudar e pedir a iluminação de Deus sobre nossas consciências. Se você acha que a nossa fé é a mesma, que tem o mesmo Deus dos muçulmanos e dos judeus, então, se você acha que é a mesma fé, ou você, convido você a continuar nessa jornada conosco, ou que reflita. Aqueles que não concordam com isso, que o Deus dos muçulmanos e o Deus dos judeus não é o mesmo Deus nosso, que é uno e trino, por favor, entre no nosso canal, dê seu like, para que essa mensagem chegue para outras pessoas. Um catecismo de João Paulo II, ele não foi imposto. O Papa sugeriu, recomendou. Ao contrário do catecismo romano e do catecismo de São Pio X. Eles por si mesmos se impõem. E o catecismo romano ele é fruto de um concílio dogmático, que é o concílio de Trento, do qual o catecismo de São Pio X vai fazer um resumo em perguntas e respostas que eu recomendo a qualquer católico de bom senso e de boa fé buscar fundamento para a sua fé. Então, o catecismo moderno, se tem um erro, já não é recomendável. Imagine a quantidade de erros que eu estou começando a ler, estou no iniciozinho do livro. A quantidade de erros que tem. É algo recomendável? É terrível você ler uma obra que se chama de catecismo e diz que a Igreja Católica subsiste, a Igreja de Jesus Cristo subsiste na Igreja Católica. Que os muçulmanos e judeus são nossos irmãos na fé. Não dá. Não dá. O catecismo de João Paulo II ele é antropocêntrico, não é teocêntrico. Ele compactua com a Revolução, como também o Concílio Vaticano II, através de seus documentos, compactuou também com a Revolução. Vocês, neocons, que tentam fazer acordinhos com as autoridades legitimamente constituídas, mas que veem, mas como cegos não veem a impossibilidade disso. Não dá para ser católico e ser liberal. Não dá para ser católico e fazer acordos com a Revolução. A mentalidade do clero pós-conciliar, ela é revolucionária. A mentalidade desse clero não funciona mais como a mentalidade de um católico, mas de um modernista. Como dizia bem São Pio X, o modernismo é o esgoto, é a cloaca, é onde desagam todas as outras heresias. É onde deságua o jansenismo, o protestantismo, o humanismo e todos os outros absurdos. Então, você questionar um catecismo que você compara com os catecismos de São Pio X e de Trento, vê diante de si o divórcio que há entre essas doutrinas e conclui que realmente há erros no catecismo moderno, essa pessoa é cismática, é algo nonsense. A não ser que você queira ganhar visibilidade e like. Se for por isso, o vídeo que eu fiz teve muito mais like do que o de alguns conservadores que me criticaram. Não estou aqui analisando isso. Só estou jogando como um dado. Então vamos procurar nos inteirar da verdade. Olhar os documentos do Beato Pio IX, de Leão XIII, de São Pio X, de Bento XV, de Pio XI, de Pio XII. São documentos seguros. Eu soube até de muitas pessoas da resistência e de outros grupos que ficaram muito satisfeitos com a postura do Centro Dom Bosco. E disseram, assim como
a chegada do cristão à plena claridade da fé e a caridade se dá em passos, normalmente. O Centro Dom Bosco já deu um passo muito importante. Porque lá atrás, no início, você via muito eles próximos às autoridades pós-conciliares, da igreja pós-conciliar. E gradativamente, à medida que você vai vendo as coisas diante dos seus olhos, vai estudando a situação, vai passando pela experiência de buscar a verdade e a verdadeira fé e a salvação de sua alma, eles deram um passo importante, se aproximando da fraternidade sacerdotal São Pio X. São passos. A própria Resistência já disse isso. Algumas pessoas, não todas, algumas pessoas reservadamente já me confessaram isso. E eu fico muito contente com isso. A sinceridade do Centro Dom Bosco. E a propensão, né, de se exporem as pedradas. Aquele velho ditado, árvore que não dá fruto não leva pedrada. Já a árvore que dá fruto leva, e muita. Eu digo a vocês, neocons, ou continuistas, se o Centro Dom Bosco, ou qualquer um da tradição, ou que se aproxime da tradição, se calar, as pedras falarão, como diz Nosso Senhor no Evangelho. Aí me colocam como fã do Centro Dom Bosco. O Álvaro já falou, o Centro Dom Bosco é apenas um mensageiro, não é nada. Mas a postura deles é a postura de verdadeiros católicos. Porque é preciso se expor nesse Brasil, dominado infelizmente ainda pelo carismatismo, pela TL, pelo modernismo, pelos abusos litúrgicos da Missa Nova. A Missa Nova bem celebrada. A Missa Nova bem celebrada é como um quadrado, um círculo perfeito. É um círculo em forma de quadrado. Não tem como. Uma missa elaborada por Aníbal Limonini, que era o chefe da comissão, que fez a reforma do missal, que era um maçom, que depois se descobriu ser maçom e foi colocado como núncio apostólico no Irã. Olha o Irã o que é. Auxiliado, né, que foram consultados, 6 pastores protestantes. Tem a famosa foto de Paulo VI com 6 pastores protestantes que foram ouvidos para fazerem a missa de Paulo VI. Ele não usa o São Paulo VI, ele não usa o São João Paulo II. Pelo amor de Deus, para ser santo é preciso ter virtudes heróicas. João Paulo II beijou o Alcorão. João Paulo II recebeu um símbolo hinduísta na testa, o tilak, de uma sacerdotisa hindu. João Paulo II promoveu o encontro de Assis, vergonhosamente promoveu o encontro de Assis, que depois foi retomado por Bento XVI, tristemente retomado. No encontro de Assis de 1986, se ignorou o Santíssimo e se colocou uma imagem, uma estátua de Buda, de Siddhartha Gautama, o fundador dessa religião, né? Do budismo. E o que é que o budismo tem a ver com o cristianismo? Com o catolicismo? Buda pode ter sido uma pessoa legal? Pode. Mas comparar Buda com Jesus, Buda viveu 500 e tantos anos antes de Cristo. E ele nunca se disse Deus. Ele não morreu por você. Eles pegam a imagem de Buda e colocam no altar, em detrimento do Santíssimo Sacramento. E essa gente se diz católica. E essa gente diz que nós que somos cismáticos. Eu tenho uma péssima notícia para vocês neoconservadores. Estudos, gente séria, da fraternidade, gente da resistência, até sede vacantistas. Eles confirmam, e também de pessoas também que não tem nada a ver com nenhuma dessas vertentes, confirmam. Em 15 a 25 anos, a tradição católica no Brasil vai ser um movimento estrondoso. Já está começando a ser. Já está plantando muitas sementes nos corações das pessoas.
Gente que já está chateada de ver púlpito de igreja virar palanque político. Principalmente de gente que é a favor de aborto, de outras coisitas más. Então, se você quer uma verdadeira marcha para a fé verdadeira na tradição, dá seu clique aí de like. Se inscreve nesse canal. Então, o Brasil será o celeiro da tradição nos próximos anos. Vai passar os Estados Unidos. Ninguém superará o Brasil, que infelizmente ainda é dominado pela RCC, pela teologia da libertação, pelos progressistas. Mas é uma questão de tempo. Muita gente já abriu os olhos e ainda estamos abrindo os olhos de muitos. Não é? Você que tem boa fé, que chega na sua paróquia e tenta fazer as pessoas entenderem que não é com dancinha que se faz missa, que não é com coreografias, nem com músicas profanas, e que vê seu trabalho sabotado, você que faz parte, tenta fazer parte de uma comissão de liturgia para arrumar casa, eu tenho uma péssima notícia para você. Não vão conseguir arrumar a casa assim. Porque a própria missa de Paulo VI, ela foi feita para todos esses abusos. Dizem que não, mas foi. E a missa tradicional, a missa de São Pio V, ou missa tridentina, é a missa eminentemente católica, na qual ela se encontra blindada contra essas coisas. Quanto à questão de a missa nova, como eu disse, é questão de consciência. Eu tenho a missa tradicional a 50 quilômetros de minha casa. É a única que eu vou. Nem em Salvador eu vou em missa. Nem até aquela que é dita missa tradicional. Que tem em Salvador eu não vou. Mas eu digo, é questão de consciência. Cabe a você decidir, de acordo com a sua consciência, se você já está devidamente instruído. Então vamos procurar nos instruir. Tem a foto de Paulo VI com 6 pastores protestantes. Procurem na internet. Bota um Google, coisa mais simples. Tá bom? E fica a minha sugestão de leitura, que realmente é o livro do Centro Dom Bosco. E o Iota Uno. Tenho aqui em algum lugar, já li há um bom tempo. Iota Uno, de Romano Amério, que é publicado pela editora Permanência. Vocês também acham pela Amazon, se quiserem, mas tem na Permanência. Maravilhoso. E não dá para dizer que o Romano Amério seja um tradicionalista, um cismático ou um sedevacantista, ou seja lá o que for. Então, Iota Uno, Romano Amério. E o livro, Os Erros do Catecismo Moderno no Centro Dom Bosco. Parabéns, professor, senhor Álvaro. Não esmoreça. Peço ao Centro Dom Bosco, a todos os membros, não esmoreçam. Um grande abraço a todos. Nesse dia de São João, do precursor. E vamos pedir à Virgem Santíssima que nos ilumine. E que São João interceda por nós, junto a Jesus, seu primo, para que possamos vencer esse mundo. Como Jesus Cristo falou. Não tenham medo, eu venci o mundo. Jesus falou isso, então vamos assimilar que nós também, configurando-nos a Jesus, possamos também vencer o mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Mas as graças insondáveis da Santa Missa, da devoção ao Sacratíssimo Coração de Jesus, esse é o mês do Sacratíssimo Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria, e agora dia 29 de São Pedro Apóstolo, que infelizmente não é mais feriado, né? Cai num domingo, se salvo engano agora, então vai ser no dia certo. Mas que infelizmente as autoridades civis na década de 60 tiraram do calendário como feriado de observância obrigatória. Para o católico da tradição, continua sendo. Meus queridos, um ótimo São João para vocês e nos veremos em breve. Um grande abraço a vocês e continuistas, continuem divulgando meus vídeos, viu? Grande abraço, gente. Tchau, tchau.